Bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast Nu e Cru, onde hoje vamos falar sobre os 7 mitos na renegociação do seu crédito de habitação. Bruno, então hoje vamos falar sobre os mitos da renegociação do crédito de habitação e vamos começar por aquele que é muito habitual, que é o meu banco oferece sempre as melhores condições. Pronto, de facto, é um mito. Então, porquê? O que nós temos visto na prática é que muitas vezes, eu ao tentar renegociar com o meu banco, eu tenho pouca flexibilidade por parte desse mesmo banco. Tanto que muitas vezes as pessoas tentam negociar e só com a ameaça de saírem para outro banco é que o meu banco muitas vezes começa a ceder alguma negociação. Então, a maior parte das vezes, o banco do lado vai-me dar melhores condições do que o meu banco. Isto acontece porquê? Porque os bancos também têm algum fundamento e têm aqui algumas questões na questão da neurociência e nós sabemos que o nosso cérebro funciona pela lei do menor esforço. Então, o que é que os bancos jogam com isso? Imaginemos que eu estou no banco A e eu tenho, por exemplo, um spread de 1%. E o banco B dava-me um spread, por exemplo, de 0,7%. Então, pela maçada da mudança, toda a logística, o processo todo burocrático, eu se calhar 0,85 ou 0,9 e fico satisfeito no meu banco. Mesmo sabendo que o banco B oferecia-me, por exemplo, 0,7. Então os bancos jogam um pouco com isto e sabem que a maior parte dos clientes tem algo que está intrínseco à espécie humana, como disse há pouco, que é a questão da poupança de energia, e este processo, como me faz gastar muita energia e muito tempo, eu prefiro dizer, eu pago um pouco mais, mas também, olha, ganhei alguma coisa, negociei, mas muitas vezes deixam-se lá ficar por esta questão. Portanto, por isso é um mito dizer que o meu banco é sempre quem dá as melhores condições. Muito bem. E a segunda questão, ainda no próprio banco, muitas vezes o banco cede e baixa o spread. Para isso é necessário adquirir um novo produto junto do banco. Mas mesmo assim, como houve aquela redução de spread, estou a poupar dinheiro. Ok. Então, aqui é um dado muito interessante. Eu já vi essa conversa imensas vezes. Vamos conversas de café, atenção. Do género, eu consegui negociar menos 0,2 com o meu banco. Ótimo, fantástico. E tiveste que comprar algum produto? Ah, sim, tive que fazer mais um seguro ou mais alguma coisa. E quanto é que isso te representa mensalmente? E às vezes esta conta que as pessoas não fazem. Por exemplo, no empréstimo de 150 mil euros, imaginemos negociar 0,2% no spread. Retirar isso ao spread que eu tenho. Estamos a falar aqui de haver uma redução na casa dos 17, 20 euros mensais. Mas muitas vezes eu tenho que comprar um seguro qualquer, que muitas vezes eu digo, pá, eu até nem vou precisar deste seguro para nada, mas que me custa 20 ou 22 euros. Ou seja, eu estou basicamente a manter o meu encargo e tenho um produto que eu próprio não valorizo. Então é muito importante as pessoas compreenderem de que se é uma renegociação de spread, então não pode haver algo em troca. Porque para mim isso pode já não ser uma renegociação muito vantajosa. É que muitas vezes é preferível dizer, olha, eu não quero mais no meu seguro, em vez dos geradores de renegociação, renegociei apenas 0,1 e não quero mais no meu produto associado. Às vezes ganhamos mais por aí. Portanto, por isso também é um mito essa questão que tinhas colocado. Muito bem. E já que estamos a falar de seguros, negociar o seguro de vida fora do banco é vantajoso para o consumidor? Sim, aí sim, é verdade. É vantajoso negociar fora do banco. E será mito achar que todos os seguros são iguais, inclusive dentro do banco. Então, o que é importante aqui primeiro compreender? Primeiro as coberturas que os seguros têm. Então, aqueles seguros que normalmente as pessoas têm associado ao crédito de habitação, estamos a falar do seguro de vida e o seguro de multirrisco ou de imóvel, portanto, o que queiram chamar. Okay? Então, no seguro de vida, é importante clarificar que, por norma, grande parte dos bancos o que pede é um seguro com a cobertura mínima. É aquele seguro onde, em caso de morte, portanto é igual em todos os seguros, mas em caso de invalidez, eu tenho que ficar em estado vegetativo, portanto tenho que ter uma validez acima de 80% para eu poder ter acesso ao prémio do seguro. Por sua vez, há companhias de seguro que normalmente não estão associados a bancos, são companhias externas, e que já cobrem, por exemplo, uma invalidez a partir de 60%. Então, aqui poderá ser uma mais-valia fazer o seguro fora. Na questão do seguro do imóvel, também existem aqui pequenos detalhes. Por exemplo, no seguro do imóvel, muitas vezes não está a proteção contra fenómenos sísmicos.
E apesar da Madeira ser uma zona que não é de grande risco sísmico, mas o que é facto é que nos últimos anos começámos a ver uma maior predominância de pequenos sismos. Outra alteração tem a ver também com a questão que são os danos estéticos. O que é isto que as pessoas desconhecem? Imagina que eu tenho um determinado tipo de chão na casa de banho e de repente eu tenho um derrame. Se eu não tiver esta cobertura, a companhia irá cobrir para eu fazer a reparação e colocar lá uma peça semelhante. Mas, obviamente, eu não vou por uma peça semelhante, porque é por igual. Mas imagina até que é uma peça que já está descontinuada. Então, se não existir esta cobertura do dano estético, a seguradora apenas vai me dar dinheiro para pôr lá uma peça semelhante e não para mudar o chão todo. Então, são pequenas alterações e depois há uma lista de detalhes. Então, há uma série de alterações que temos de ter cuidado. Além disso, no preço que nós pagamos também é uma grande diferença. Por norma, os seguros que nós negociamos fora do banco têm uma diferença de 40% no prémio mensal mais baixo do que aquilo que eu pago ao banco. Portanto, é uma diferença já muito significativa. Muitas vezes, quase que é mais vantajoso eu renegociar com o banco para retirar de lá o seguro e não mexer no spread, do que estar a mexer no spread em 0,1, 0,2 e deixar o seguro lá. Portanto, esclarecidos os mitos sobre os seguros, e já percebemos que os seguros não são todos iguais, tanto no banco como fora do banco. Vamos agora para outra questão em relação à renegociação de taxa variável para uma taxa fixa ou mista. Quando, por exemplo, a taxa variável poderá começar a descer, vou começar a perder dinheiro. Okay. É verdade ou é um mito? Ok. Também poderá ser um mito. Okay? Tudo depende do valor que nós vamos renegociar a taxa. Nós agora começamos a ver várias notícias, vejo muita notícia, mas pouca informação. Então o que é que temos a ver? Agora começamos a ver taxas a descer, efetivamente a taxa desceu ligeiramente. Mas se nós formos ver, ela já inverteu outra vez a tendência e já está a subir ligeiramente. O que é que vai acontecer? E tem sido notícia pela própria Presidente do Banco Central Europeu, em que tem mencionado que até o verão não há qualquer indicador que as taxas possam descer. Vai muito depender da inflação. Então, o que é importante nós compreendermos? É que provavelmente nós não vamos ter uma descida de taxa tão rápida como as pessoas estão à espera. E mesmo se acontecesse, se eu souber negociar bem a minha taxa que eu tenho, mesmo que seja fixa ou mista, poderei nunca vir a perder dinheiro. Mais do que isso, quem escolhe uma taxa fixa ou variável, também tem na equação outro fator, que é a previsibilidade daqui a uma série de anos de quanto é que eu pago por mês. E isso é algo que não se pode quantificar do seu valor. Portanto, então, a minha sugestão será, portanto, não fazer a conta se ganham ou perdem dinheiro, mas como é que gerem o seu agregado familiar, nomeadamente o orçamento, e se preferem ter algo que sabem o contar daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, ou se preferem ter sempre a incerteza, como aconteceu agora, que de repente isto tudo subir. Se calhar aqui nós temos que aprender um pouco com quem já faz isto há mais anos do que nós. Os países nórdicos fazem crédito de habitação já há mais anos do que nós fazemos. E se nós formos ver, grande parte dos créditos de habitação que são feitos nos países nórdicos são em taxas fixas. Prova disso é que estas alterações que existiram nas taxas de juro, para grande parte das famílias dos países nórdicos não teve impacto no seu dia-a-dia. Porquê? Porque já fixaram a taxa. Portanto, eu diria que é um mito poder afirmar que toda a gente perde dinheiro. Portanto, vai muito depender de caso para caso. Muito bem. E em relação à amortização antecipada, portanto, há sempre, por norma, aquela penalização associada. Portanto, estou a perder dinheiro porque vou pagar uma penalização por amortizar antecipadamente. É verdade ou é um mito? Também é um mito. As pessoas não perdem dinheiro com isso. Okay? Obviamente que este ano, até ao final deste ano, existe uma isenção dessa penalização, mas supondo uma altura normal, se eu vou amortizar e tenho uma taxa variável, a penalização é de 0,5% sobre o valor que eu estou a amortizar. Se for uma taxa fixa, a penalização é de 2%. Um exemplo muito prático. Imagina que eu tenho um empréstimo de 150 mil euros. Eu vou bater 5 mil euros. Se eu tiver uma taxa variável, eu pagarei uma penalização de 25 euros. Se eu tiver uma taxa fixa, a penalização é de 100 euros.
O que é que isto vai originar? Apesar de eu pagar esta pequena penalização, mas no mês a seguir eu vou logo ter uma redução na prestação. E a redução será à volta de 20, 22 euros, sensivelmente. Ok? Que pode parecer pouco. Mas se eu multiplicar isso por 30 anos no tempo de empréstimo, estamos a falar cerca de 2.590 euros. Ou seja, este é o valor de juros que eu poupo pelo facto de estar a amortizar 5.000 euros. Ou seja, por cada 5.000 euros que eu abato, eu vou ter uma redução nos juros de 2.590 euros. Portanto, é um valor já bastante significativo. Muito bem. Por fim, a questão do spread, muita gente considera como o elemento mais importante para escolher o seu crédito de habitação. Isto é verdade ou há outros fatores como a própria taxa que está indexado, os produtos associados, comissões, também são importantes? Sim. Também aqui, portanto, volto a dizer que o spread é uma das componentes da prestação. Então, o que é que acontece com isto? As pessoas quando vão ao banco vão só fixas na questão de spread e esquecem todo o resto. O que é importante ter aqui em conta? Se eu tenho uma Euribor a 3 meses, 6 meses ou 12 meses. Porquê? Porque cada uma delas tem um determinado valor. Por exemplo, se nós formos olhar para a Euribor a 12 meses para os últimos 15 anos, ela sempre foi mais alta do que a Euribor a 6 meses, por exemplo. Ok? Depois, nós temos de ter em conta quantos produtos é que eu tenho que comprar em determinado banco e eu tenho que comparar isso com os outros. Outro dado aqui que raramente as pessoas olham é quanto é que custa manter aquela conta aberta naquele banco. Porque esse valor varia de banco para banco. Mas, se eu faço uma transferência do valor para pagar seja o que for, é gratuito, tenho que pagar. Portanto, então, todos esses fatores têm que ser considerados para só depois disto tudo é que eu vou concluir qual é o banco que me oferece melhores condições. E garanto uma coisa. Muitas vezes não será o banco que deu o spread mais baixo. E esta é uma análise que raramente as pessoas fazem e muitas vezes aqui têm que recorrer a um profissional, nomeadamente a um intermediário de crédito, para que possa fazer uma análise isenta e analisar todos estes detalhes para concluir qual é o melhor para o cliente. Muito bem, Bruno. Portanto, concluímos que é importante estarmos devidamente informados para tomarmos as melhores decisões. Obrigado. Obrigado eu.